Eu vou começar esse vídeo com uma fala da filósofa Viviane Mosé, num dos programas Café Filosóficos, em que ela fala que a palavra, ela limita, especialmente alguns conceitos, algumas coisas que possivelmente vão acontecer diferentes impressões. Então vamos começar pela palavra-chave desse livro de hoje, a palavra mãe. Com certeza a gente vai pensar a gente vai se encontrar em uma série de conceitos iguais. Por outro lado, algumas perspectivas podem ser diferentes a depender de quem a gente é, da nossa subjetividade. E aí eu quero perguntar uma coisa para você. Quando você lê um livro, você prefere confirmar as ideias que você já tem enraizadas dentro de você? E como você enxerga a palavra mãe nesse livro? Hoje a gente está conversando especialmente de Casas Vazias, da escritora mexicana Brenda Navarro. E a questão é que a gente começa a pensar como que as ideias culturais estão por detrás de diversos conceitos, né? E aqui, especialmente quem já lê há algum tempo a literatura contemporânea, a gente já começou a perceber que muitos conceitos do que a gente entende como mãe, do que a gente entende por amor materno, não é mesmo? Já vêm sendo desconstruídos, né? Especialmente aí na literatura de ficção. Mas além desse entendimento desses conceitos que estão aqui no Casas Vazias de Brenda Navarro, eu quero trazer outros assuntos para a gente conversar aqui na roda, que é o que a gente gosta, né? Independente de qualquer aspecto biológico, como que a gente se depara, o que a gente sente quando a gente se depara com um bebê. Aqui em Casas Vazias a gente tem uma mãe que na verdade não queria ser mãe, a mãe do Daniel. Ela perde a sua criança em um determinado momento que ela se distrai num parque. E a gente tem uma outra mulher que quer desesperadamente ser mãe, sequestrar e roubar uma criança num parque. O menino de 3 anos, Daniel, assim chamado pela sua mãe biológica, vai passar a se chamar Leonel. A premissa dessa história foi que um dos motivos que me levou a comprar esse livro, mas o motivo principal foi a indicação de vocês que acompanham aqui o canal. Já agradeço, porque eu gostei bastante. Mas a premissa já me lembrava outro livro que eu li, que se chama Sweet Talk, da escritora também aí de literatura contemporânea, a Giovanna Madalosso, a brasileira. Esses livros, eles, apesar de terem pontos de partida que dialogam, tá? Inclusive, se você gostou, se você leu um deles, eu sugiro também ler o outro, porque eles tomam escolhas, as escritoras fazem escolhas, no meu ponto de vista, bem diferentes para desamarrar esse tema da maternidade durante as suas histórias. E vamos começar falando do ponto auge desse livro, na minha opinião. Acho que foi o ponto que eu acho que a escritora mandou muito bem, que é a estrutura. Ela soube fazer o seu texto com uma divisão de vozes, e ela soube utilizar essa divisão de vozes. O que é isso que eu estou falando? O livro é narrado na visão, eu vou chamar aqui, da mãe do Daniel, e eu vou chamar a outra que rouba a criança de moça pobre. Mais pra frente eu vou justificar porque eu tô escolhendo essa forma de chamar elas, né? Então as vozes são para as duas, e ela faz uma coisa que eu acho que eu acabei me tornando uma leitora que involuntariamente presta atenção quando um autor escolhe contar a história de mais de um ponto de vista, perceber como que essas vozes são colocadas no próprio texto, involuntariamente mesmo. Quando os textos estão muito parecidos, quanto a forma de diálogos, de perceber as coisas estão muito parecidas, eu vou me desconectando da história.
porque fica parecendo que é a mesma pessoa que está contando. E a Brenda Navarro, ela é perfeita, porque ela não só escolhe a forma do seu texto, né? A mãe do Daniel, que é de uma classe média alta, ela vai narrando o que está acontecendo com ela sobre um ponto de vista assim bem geral, de alguns devaneios. O texto, ele é até um pouco mais afastado, com um pouco de aforismos, não sei se seria a palavra certa. Já a Moça Pobre, o texto dela é um texto bem condensado, parágrafos longos. A escolha de palavras, apesar do impacto narrativo estar nas duas, a escolha de palavras da Moça Pobre são palavras muito mais fortes e grosseiras, que depois mais pra frente a gente vai também adentrar, dissecar mais isso. Então acho que isso é ponto forte. E o principal, ela consegue fazer o elo entre as duas, com poucas semelhanças e as suas diferenças, partindo de percepções daqueles mesmos subtemas dentro do tema principal, que eu achei que é a maternidade. Mas assim, esse livro, ele não está só dentro do tema da maternidade, a escritora passeia de forma orgânica, eu achei, por diversas outras temáticas, como violência doméstica, autismo, feminismo, negligência, desigualdade social, casamentos críticos, só que tudo desencadeia num ponto focal que pra mim é a maternidade. E aí essas personagens, por meio delas a gente vai delineando o quanto que a ausência, o desejo de ser e o desejo de não ser se conversa e se contrapõe. Tudo isso porque a maternidade aqui nesse livro, né, ela é colocada para discussão, né, como solução e como problema. Agora vamos ao primeiro ponto negativo que eu vou jogar aqui na nossa roda de discussão sobre esse livro, sobre essa história, porque eu acho que a história, ela é delineada de uma forma a criticar o ponto de vista da sociedade em relação às mulheres, ou seja, o ponto de vista patriarcal, né, à sua volta, de ambas as mulheres. Só que, por outro lado, a minha percepção sobre o que elas estavam vivendo dentro do texto que a escritora se propôs a escrever, né, dentro desse texto, é que elas estavam sofrendo de um profundo ressentimento em relação a toda a estrutura que estava à sua volta. O vazio dentro delas, e para mim aqui, pra gente jogar na roda, as casas são vazias, mas assim, essas mulheres também estão vazias justamente por causa da ausência. Elas estão solitárias também, elas não conseguem, com as pessoas à sua volta, os homens ao seu lado, que elas buscam apoio, e outras mulheres que elas buscam apoio, elas não conseguem ter um retorno de afeto por meio dessas pessoas, de compreensão. Então, por conta disso, tudo que elas sentem em relação ao tema da maternidade acaba sendo, no meu ponto de vista, sob uma forma de ressentimento. Tem uma cena, pra mim, que foi a que ficou mais gravada na minha memória, eu acho que eu não vou esquecer tão cedo, que é quando a mãe do Daniel, no momento que tá cuidando dele, tá culpando um bebê, diante de todas as questões sociais do patriarcado que os homens fizeram com ela. Pus a cara no travesseiro frio e fechei os olhos sabendo que não ia dormir. E não dormi. Daniel chorou 5 ou 7 vezes. Eu lhe ofereci o peito e ele não sugava. Eu apertava contra mim e o erguia nos braços para movimentá-lo para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, com o desespero de quem não pode dizer em voz alta: cale a boca e me deixe dormir. Daniel chorava como um homem que sabia que podia comer, dormir e chorar na hora que quisesse, porque nós mulheres, embora cansadas e sonolentas, estaríamos a seus pés. Vamos jogar na roda de discussão aqui. Quando a gente conversou na série de vídeos Descobrindo Shakespeare, né, tem um vídeo lá sobre Macbeth. E a gente conversou, quando eu li a peça, um dos temas que eu achei dos principais é a questão
nossa relação com os desejos, né? O Shakespeare, ele foi meio que um precursor aí em perceber o início de uma subjetividade, né? De uma identificação do sujeito, de nós seres humanos, com nós mesmos, ao invés de ir com o divino ou com a realeza, porque até então não se questionavam tantos, né? A gente até conversou também aqui sobre um livro sobre a moda do Guy Lipovetsky, que fala como que a moda, né? Eu não parava para olhar qual a roupa que eu tava no corpo. Eu não tinha o desejo de ter uma roupa de um determinado jeito, porque eu tinha que colocar a minha identidade na minha roupa. Não existia isso, né, na época da Idade Média, né? E aí isso tudo por conta da ascensão do capitalismo, isso vai aparecendo. E lá no Macbeth existe toda essa coisa que acho que vem primeiro talvez para os homens. Eu acho que nós mulheres mais vem depois, né, por conta de toda a opressão que nós sofremos, e ainda sofremos aí, né? Sofremos e ainda continuamos a sofrer, que é a identificação de que, olha, eu quero uma coisa. E antes, eu não questiono aquilo que eu quero. Eu vivo a angústia daquilo que eu quero. Então, se eu quero ser rei, o justo é que eu seja o rei. Mas o Duncan, ele nomeou outro. Ele poderia ter me nomeado e não me nomeou. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e vou tomar à força o trono? Nesse livro aqui do Byung-Chul Han, que se chama Agonia do Eros, a gente conversou sobre como que ele faz uma interpretação mais voltada para todo o aparecimento, as repercussões do aparecimento da tecnologia nas nossas vidas, e como que também esse reforço de identidade, né, de que nós queremos a coisa do nosso jeito, ampliar as possibilidades de escolhas para nós, e podem interferir no aumento do nosso ego, né? E como que o Eros, ou seja, o prazer de se colocar numa relação de afeto com o outro, seja companheiro, o erótico pode ser, ou pode ser uma outra relação de afeto ou de prazer que esteja dentro do nosso Eros, né? Pra gente sentir isso, a gente precisa sair de nós mesmos. E aqui nesse livro, né, como também em outros, né, a gente tem também aí, isso vai culminar no mito de Narciso, depois vocês pesquisem, tá? Pra gente também não ficar pegando muitos assuntos de outros vídeos do canal, mas o que acontece é que existe a falha fatal a partir dessa ótica trágica de Shakespeare. E eu acho que a Brenda Navarro, nessa camada que eu tô analisando aqui com vocês, não só essa camada superficial de, olha, culturalmente a maternidade tá oprimida, as mulheres, é que a gente tem a mãe de Daniel não quer ser mãe, a moça pobre quer ser mãe. Então existe a falha de eu não quero ser mãe, que vai culminar na falha fatal da negligência, enquanto que a moça pobre eu quero ser mãe de qualquer jeito, mas eu não sou mãe, é uma condição minha. E qual é a falha fatal? O roubo de uma criança. Página 67. Caminhe, saia para caminhar, vai fazer bem ao bebê. E o que faz bem a mim? Não me importava a tristeza de Fran e da sua família. Eu lutava com meu próprio inferno, infantil, sem graça, vão, mas era o meu inferno. Eu gosto muito da forma que a Brenda Navarro, ela trabalha a situação da mãe do Daniel depois que acontece o roubo, o crime, no começo da história, tá? Não é spoiler. As elaborações de dor, essas sim, eu acho que essa parte que eu falei do ressentimento é mais antes de tudo isso acontecer, dessa falha. E essa negligência que eu falei, de jeito nenhum é a parte do parque. Inclusive, não importa num momento como esse, para uma mulher, de uma pequena falha, não importa se houve ou não a falha, não importa. Uma dor como essa, do desaparecimento, que eu gosto muito como a autora coloca, o desaparecer é uma espécie de não lugar, porque
não é a vida e também não é a morte, não é o fim. Você sempre vai ter uma esperança de uma vida e sempre vai ter o vazio dentro de si. E aqui ela fala da invisibilidade também de mães de filhos desaparecidos, mas eu vou ampliar, né? Eu acho que invisibilidade de diversas situações relacionadas a mulheres, né? Então, agora vamos conversar sobre outro ponto que eu não gostei do livro, mas para aqueles que acompanharam, vamos pensar que nem tudo é Rio, né? Quando eu comentei Tudo é Rio, que é um livro bem polarizado, né? Eu digo que às vezes é interessante a gente encontrar coisas que a gente não gosta, justamente para a gente poder falar sobre. E é a mesma coisa que eu penso aqui, tá? Com Casas Vazias de Brenda Navarro. O que eu não gostei realmente? Da forma que ela escolheu de retratar a pobreza. A gente tem aí sempre um contraponto que... Lembrando, eu acho bem feito o contraponto de emoções, especialmente quando fala da parte da lactação, o que uma narrando uma experiência de ser mãe e a outra narrando a experiência de ser mãe. Mas, como um todo, sob o ponto de vista do universo que ela constrói em volta dessas duas mulheres, a moça pobre, eu acho que esse universo de pobreza ficou muito prejudicado. Senta aqui comigo e bora conversar, tá? Receba aí só com paz, amor. Não vamos deixar o ódio aflorar dentro de nós, tá? Arrasa aqui nos comentários e deixa a sua opinião tranquilamente. Olha só, ouve isso que eu tô falando, confia, tá? A pobreza, ela não é um lugar de violência, desamor, gritaria, desrespeito, mulheres agressivas, homens violentos, mulheres que fazem sexo gritando, som alto. Essa pobreza, resumida a isso, a gente vê lá na televisão, naqueles programinhas aí que faz teste de paternidade, ou programas policiais que mostram, faz ascensão de criminoso, essas coisas assim. Não, a gente não. Especialmente a literatura contemporânea. Eu acho que a literatura contemporânea pode muito mais que isso. Então, voltando rapidinho lá no vlog de Tudo é Rio, falando novamente aqui para quem assistiu ouvir de novo, né? Aqui, a Carla Madeira, ela acaba ocorrendo a mesma coisa. Só que aqui ela até diversificou mais seus personagens pobres. O que eu não gosto é porque justamente a personagem que sai desse estereótipo de mulher resignada, mulher que sempre perdoa, que sempre aceita apanhar do marido, a mulher que sai desse estereótipo, ela não tem origens intelectuais desse universo que eu também não gosto. Inclusive eu tenho uma amiga que ela é muito mais radical que eu e que ela detestou Tudo é Rio justamente por isso. E acontece que nesse momento eu tô aqui falando, mas eu já dei de presente, já tem um mês mais ou menos, eu dei o Casas Vazias pra ela. Eu acho que ela também não vai gostar por conta disso aqui que eu tô falando. E aí vamos falar do fato de que a Brenda Navarro, ela escolhe não dar nome às suas personagens, o que é algo que eu gosto sempre disso, né? Quando os escritores, eu acho que é muita coragem o escritor escolher não dar nome a seus personagens. Por isso que eu não dei nenhum nome dos personagens aqui, né? A mãe do Daniel é a moça pobre, porque o que acontece? Nesse caso aqui, diante dessa percepção que eu tive sobre o universo da pobreza, eu acho que foi até mais infeliz ela não dar o nome nas personagens, porque ela tá generalizando as duas protagonistas para serem qualquer mulher, dentro dessa classe que ela já tá delimitando como é que funciona essa classe. Aí eu anotei no meu roteiro, disse assim, não, tem livros que fazem que sabem colocar a pobreza de formas diferentes. Aí eu tinha colocado 3, mas já tem alguns aqui. Eu só não posso fazer um vídeo de lista agora, porque senão vai ficar muito grande, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu vou organizar melhor pra gente conversar um a um. Mas tem vários livros que pegam situações e não se resumem aos estereótipos que a gente ouve falar dele. Então vamos lá, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunsky, Pedro Páramo, do Han Rulfo. Eles conseguem trazer outras questões relacionadas à pobreza. Gente, o meu preferido, Gente Pobre, Dostoiévski.
Mais um clássico, né? Grandes Esperanças, do Charles Dickens, porque existe honra na pobreza, existe humildade na pobreza, existe limpeza na pobreza. Olha aqui outra, ó, A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que no caso aqui até fica estereotipada a pobreza, mas como ela faz o elo com a personagem da classe alta, que é a Cecília, a médica, a pediatra, ela coloca como que às vezes as coisas são iguais na classe alta, né? O que a Brenda não fez. Ó, outro lindo que humaniza também, para além do que a gente vê na televisão, nos programinhas, né? A Vida pela Frente, de Émile Ajar, e Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Chega, ou seja, tem muita coisa contemporânea e clássico que percebe a pobreza de um jeito que eu acho que eu gosto mais na literatura. Eu vou deixar aqui para vocês um texto completinho do Charles M. Bow, que é um colunista do New York Times, e ele escreveu para a Folha de São Paulo, e esse texto acho que resume um pouco o que eu quis dizer aqui, tomara que vocês tenham entendido. E eu vou ler só um trechinho desse texto aqui para vocês, mas o texto completo tá com link no box de descrições desse vídeo. Até 5 pessoas, sou assinante da Folha, então até 5 pessoas, as primeiras 5 conseguem ler de graça. E se já passou as 5, é que vocês talvez só se forem assinantes. Mas de qualquer jeito eu vou deixar as 5 pessoas primeiras vão conseguir ler, né? Na verdade ele começa falando de uma jornalista muito aclamada que se chamava Ida B. Wells. E ela publicava matérias, os textos eram super aclamados. Em determinado momento ela publica a matéria com a sua foto e a matéria e ela fazia matérias muito de críticas a linchamento, ao patriarcado, e até aí tudo bem, mas quando ela publica essa matéria com a foto dela, as pessoas, ao invés de comentar sobre a matéria, o que antes era feito, comentam a estética dela, o corpo dela. E uma coisa que ele vai falar, depois vocês leem o texto, é que o que chama a atenção é que o choque das pessoas foi a cor da pele, vocês vão perceber porque eu tô colocando a foto aqui, e a arrumação dela, que não estava batendo com o que eles achavam que os negros se vestiam e se portavam numa foto. Creio que o modo como construímos nossos ambientes visuais, incluindo as maneiras como nos apresentamos, é um reflexo de nós mesmos. E fazer questão de injetar beleza em vidas que às vezes podem parecer uma sequência interminável de horrores é o jeito pelo qual alguns de nós conseguimos sobreviver. Tendo crescido em uma família e comunidade pobre, tenho visto isso de perto a vida inteira. Eu vi minha avó, no jeito que ela pintava de amarelo flor a casa modesta que seu marido construiu e criava canteiros de flores com pneus velhos. Vi no modo como os chapéus que ela usava para ir à igreja pareciam ficar maiores e mais coloridos à medida que ela envelhecia. E tem mais texto aí para vocês lerem, caso vocês queiram ler o texto inteiro. E eu não posso deixar de terminar, tá? Vou terminar bem esse vídeo, falando bem do livro, que é uma das coisas que eu amei, foi conhecer uma poetisa, que se chama, eu tenho que ler, Wisława Szymborska. Eu não conhecia essa poetisa e já tô com a fila de compras para ler, para comprar um livro dela, ler e vim falar aqui para vocês. E eu vou terminar o vídeo lendo, acho que o meu poema preferido, de que cada capítulo ela vai abrir com um poema dessa poetisa e todos são maravilhosos. Poderia ter acontecido, teve que acontecer. Aconteceu antes, depois, mais perto, mais longe. Aconteceu, mas não com você.